Você já ouviu falar de alienação parental? Esse tema foi divulgado recentemente em uma entrevista ao Fantástico, explicando o que é e quando deve ser aplicada esta medida. Nós procuramos o Dr. Luciano Raal, que é promotor do Ministério Público da Vara da Família, em Campo Mourão, para falar mais sobre o assunto. A alienação parental é um nome meio feio, estranho, mas ela é bastante simples de entender. Alienar, o que é? Você afastar o outro genitor do contato, do vínculo com o filho. Então, um exemplo que é muito comum hoje. O pai e a mãe se divorciam, a guarda por algum motivo vai para a mãe, e essa mãe, ou a sogra, né, do pai que se separou, começa a falar mal desse pai, falou, se separou porque seu pai não presta, seu pai é isso, é aquilo. E isso acaba causando na criança um sentimento de rejeição ao pai. Isso é alienação parental. A mãe não pode agir dessa forma. Por mais injusto que tenha sido o homem, nesse exemplo hipotético aí, na causa do rompimento do casamento ou do relacionamento, isso não pode ser trazido para a criança de forma a afastar o contato, né, esse vínculo, enfraquecer esse vínculo da criança com o pai. Então a alienação parental é um comportamento, uma conduta, seja do pai, da mãe, do avô, de afastar o outro parente, no caso o outro pai ou a mãe que não mora no mesmo local, do vínculo, do contato com o filho ou com a filha. Esta medida pode ser aplicada para qualquer ente que esteja influenciando a criança quanto a repudiar o genitor. Geralmente o prejudicado, ele percebe o que está acontecendo, ele percebe que o filho está tendo um comportamento estranho, a filha, e ele começa a perceber que aquilo é influência do pai, da mãe, quando a criança vai fazer uma visita, passa uns dias com outro pai, com outra mãe. Então o que ele pode fazer? Em primeiro lugar, conversar. O diálogo entre pai e mãe, a gente costuma falar nas audiências ali que a separação ela ocorre só com relação ao relacionamento afetivo do marido e mulher, mas o vínculo entre os dois vai ser mantido o resto da vida porque eles são pais da mesma criança. Então a primeira coisa é o diálogo, da mãe com o pai. Abrir a situação, pedir colaboração, falar da importância desse vínculo com o pai e com a mãe, da importância disso para a formação da criança, para o desenvolvimento dela na adolescência. Se isso não resolver, dá para procurar o conselho tutelar, você pode pedir uma orientação por um advogado ou fazer um acompanhamento psicológico. E se nada disso resolver, se a pessoa que está praticando a alienação parental ela não mudar o comportamento dela, existe uma lei de 2010 agora, por isso que está na moda esse assunto, né? A lei da alienação parental, que ela prevê uma série de sanções ao alienador, aquele que tenta afastar o filho do pai ou da mãe que não está com a guarda da criança naquele momento. E muitas vezes o avô ou a avó pode ser o principal alienador. Às vezes a mãe não fala mal do pai da criança para ela, mas a avó fala. Então a lei prevê sanções que podem ir de multa, pode ir de restrição do contato com a criança, em último caso, se for mãe ou pai, até a suspensão do poder familiar. Então tem uma série de medidas ali para tentar diminuir essa influência. Se nada disso funcionar, em último caso, suspender o poder familiar do pai ou da mãe que pratica essa alienação parental. Em Campo Mourão, segundo o promotor, uma das questões mais buscadas pela população é o divórcio. Seriam, aqui na atuação nossa, seria o divórcio, as situações ali que levam ao divórcio, que podem inclusive envolver um filho, tem questão de patrimônio, pensão alimentícia. Então, às vezes, as pessoas usam questões, por exemplo, a pensão alimentícia, o pai às vezes não está pagando pensão alimentícia para a mãe, o que a mãe faz? Pratica alienação parental para o filho. Fala, seu pai não paga pensão, seu pai não te ama, não gosta de você. E às vezes ela pode ter razão, mas ela não pode falar isso, porque isso vai causar o quê? Um distanciamento do filho para o pai. Então uma coisa é o pagamento da pensão alimentícia, que vai ser resolvido, a lei prevê um rito que pode levar até a prisão da pessoa que não paga a pensão. Mas isso não pode afetar de forma alguma o relacionamento da criança com esse alimentante, que é aquele que deveria estar pagando pensão alimentícia. Os processos que chegam até nós, a grande maioria são resolvidos através da conciliação. Então, o Código de Processo Civil, agora 2015, ele estimula a conciliação a todo tempo. Então, o processo hoje chegou até mim para parecer final antes do juiz decidir, e eu pedi uma terceira audiência de conciliação. Por quê?
Porque a conciliação sempre é o melhor caminho numa relação familiar. Por mais justa que possa ser uma decisão judicial, ela é sempre justa dependendo do ponto de vista. Então a melhor forma de resolver situações envolvendo criança, adolescente, conflito de marido, mulher, é a solução através da conciliação. E é isso que a gente vai estimular sempre, e a gente tem que estimular se a gente quer que nossos filhos não sejam prejudicados através desses litígios aí que acabam prejudicando muito nossas crianças.